Tudo jóia, tudo bem? Almocei, descansei um pouco, agora vou fazer mais uma live. Essa live que iremos fazer agora, oração que cura, fé, ciência e saúde emocional. Por que fechamos os olhos quando oramos? Oração que cura, fé, ciência e saúde emocional. Por que fechamos os olhos quando oramos? Doutor em Teologia, Nelson Andrade. Sigam-me aí, vamos fazer a nossa live. Você pode compartilhar com outras pessoas. Fiz uma live antes do almoço que foi muito top, foi muito bom, uma live maravilhosa. E alcançou quase 10 mil corações. E esta agora vamos ver, né? Que Deus abençoe a todos vocês que vão estar conosco aí. Um grande abraço, que Deus abençoe. A oração não existe para negar a dor, mas para não a atravessar sozinho. Oração que cura, fé, ciência e saúde emocional. Vivemos em uma época, queridos, marcada pelo cansaço emocional, pelo desgaste espiritual, pela aceleração da mente e pelo aumento expressivo dos quadros de ansiedade e depressão. Nunca se falou tanto sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, nunca se sofreu tanto em silêncio. Nesse cenário, muitas pessoas de fé se veem divididas entre dois extremos. De um lado, uma espiritualidade que promete soluções rápidas para as dores profundas. De outro, uma leitura científica que, por vezes, ignora a dimensão espiritual da existência humana. Entre esses extremos, surge uma pergunta honesta e necessária. A oração faz bem? Ela realmente contribui para a saúde emocional? A oração ao longo da história bíblica nunca foi apresentada como fuga da realidade, mas como espaço de encontro no meio dela. Os textos sagrados não escondem a angústia humana. Ao contrário, dão voz ao medo, à tristeza, ao esgotamento, à esperança. Homens e mulheres de fé oraram chorando, questionando, pedindo socorro e até expressando desejo de desistir. No caso de Elias, ele pediu até a morte. Isso revela que a espiritualidade não nega o sofrimento emocional, ela o acolhe. Ao mesmo tempo, a ciência contemporânea, ela tem se debruçado sobre os efeitos de práticas espirituais, no bem-estar humano. Pesquisas em psicologia, neurociência e medicina reconhecem que a oração pode estar associada à redução do estresse, ao aumento de resiliência emocional e à sensação de sentido e pertencimento. Ainda que a ciência não possa medir a ação de Deus, ela observa efeitos reais no corpo e na mente de quem cultiva uma espiritualidade saudável. Esse diálogo entre fé e ciência não deve ser visto como ameaça, mas como oportunidade. Quando bem compreendida, a oração não substitui tratamentos médicos ou psicológicos, mas pode caminhar junto,
fortalecendo o processo de cuidado, sustentando a alma nos momentos de fragilidade, oferecendo um espaço seguro para elaborar dores que muitas vezes não encontram palavras. Assim, ao refletir sobre oração, ansiedade, depressão, não é enfraquecer a fé, mas aprofundá-la. É reconhecer que Deus não se relaciona apenas com a nossa espiritualidade idealizada. Me compreendem? Com nossa espiritualidade idealizada, mas com a nossa humanidade real, porque somos seres humanos, seres imperfeitos. Boa tarde a todos vocês que estão entrando aí. Compartilhem com outras pessoas. E a nossa alma está ferida, cansada, e ainda assim, nesse sentido, nós precisamos realmente buscar a presença do nosso Deus. Esse tema, ou este tema, ele propõe uma espiritualidade que não adoece, não culpa e silencia, mas que acolhe, sustenta e aponta caminho para a cura integral. A Bíblia, ela não ordena que se feche os olhos para orar. Mas em nenhum texto, há mandamento dizendo você tem que fechar o olho. Fecharás os teus olhos quando orares. Portanto, fechar os olhos é regra. Não é doutrina e não define se a oração é mais espiritual ou não. Mas por que fazemos isso? Alguém aí quer responder? Porque nós sempre fechamos os olhos quando oramos. Alguém quer falar alguma coisa? Por concentração e não por obrigação. Fechar os olhos é, antes de tudo, um recurso de foco. Quando nós fechamos os olhos, nós reduzimos estímulos externos, silenciamos distrações visuais, voltamos a atenção para o interior. Jesus mesmo ensinou: quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Um lugar ali a sós com Deus, com a nossa intimidade com Deus. Eu acredito que você tenha o teu lugarzinho secreto de oração. O foco aqui não é postura física, mas atenção do coração. A Bíblia mostra pessoas orando de olhos abertos. Diversos textos mostram o contrário, o que muita gente imagina. Jesus orou olhando para o céu. Jesus levantou os olhos aos céus e disse. Aí nós vemos em João capítulo 17 e o versículo 1. Neemias orou em silêncio, de olhos abertos diante do rei. Neemias capítulo 2, versículo 4. Os salmos falam de olhos erguidos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121, versículo 1. E isso prova que Deus não está preso à forma, mas à intenção. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Na live anterior de hoje de manhã tinha quase 10 mil corações. Teve, né? Fechar os olhos virou costume, não mandamento. Com o tempo, a prática foi se tornando um sinal de reverência, um acordo comunitário. A paz do Senhor, alguém está me dando a paz aí. Que Deus abençoe. Uma forma de dizer, agora é o momento de oração. Agora é o momento de falar com Deus. O problema surge quando o costume vira critério espiritual.
E aí aparece o legalismo. Se orou de olhos abertos, não orou direito. Isso não vem do evangelho, vem da religião, vem da religiosidade. Deus não se conecta pelos olhos, mas pelo coração. A oração não é um gesto mágico, ela é relação, ela é comunhão, relacionamento, intimidade. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê aquilo que está no coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Você pode orar dirigindo, com os olhos abertos, orar andando, orar chorando, orar em silêncio, orar sem postura bonita, orar tomando banho, orar fazendo comida. E Deus continua ouvindo. Me compreendem? Estão gostando? O perigo do formalismo na oração, quando a forma vira mais importante que a verdade, a oração vira performance. A fé vira ansiedade. E Deus vira fiscal. Jesus confrontou isso duramente. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Está muito longe de mim. Fechamos os olhos para ajudar a focar, não para agradar a Deus. Se fechar os olhos ajuda, feche. Se abrir os olhos ajuda, abra. O que Deus procura não é a posição dos olhos, é a disposição do coração. Deus não se move pela forma da oração, mas pela verdade de quem ora. Vejamos aqui oração em saúde emocional. Quando falar com Deus também cura a alma. A oração não é apenas um ato espiritual. Ela é também um espaço de elaboração emocional. Na Bíblia, eu falei que a oração, né, ela realmente é essa fala, essa busca, é um espaço emocional. E na Bíblia orar nunca significou esconder sentimentos, mas apresentá-los diante de Deus. As nossas queixas, os nossos lamentos, a nossa inquietação. Por isso, uma espiritualidade saudável não silencia a dor, ela expõe a dor, ela mostra. Ela a leva para o lugar certo. Cadê os coraçõezinhos aí, pessoal? Muita gente adoeceu emocionalmente tentando orar do jeito certo, com palavras corretas, postura adequada e emoções controladas. Mas a Escritura mostra exatamente o contrário. Pessoas emocionalmente inteiras são aquelas que não censuram sua alma diante de Deus. A Bíblia legitimina a oração emocional. Os salmos são a maior prova disso. Ali nós encontramos medo, raiva, desespero, angústia, cansaço, solidão, esperança. Davi ora dizendo, observem bem, até quando, Senhor, a minha alma está abatida? Por que me abandonaste? Isso não é falta de fé. A fé que não nega a própria humanidade. Nós chegamos diante da presença do Senhor e dizemos, Senhor, eu estou realmente aqui, desesperado, angustiado. Não tenho forças para continuar. Parece que não tenho fé. Mas isso não é falta de fé. É fé
que não nega a própria humanidade. Eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Ajuda-me na minha incredulidade. Oração não é negação emocional, é processamento. Uma espiritualidade adoecida ensina: ore, mas não sinta. Confie, mas não chore. Tenha fé, não questione. Isso gera, queridos, culpa por sentir, repressão emocional, ansiedade espiritual, fé performática. Oração saudável faz o contrário. Ela nomeia a dor, organiza o caos interno, transforma a angústia em diálogo. E a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançar não é esconder, é entregar-se conscientemente. Jesus orava em sofrimento emocional. Jesus não espiritualizou a dor. No Getsemane ele sentiu uma angústia profunda. Ele suou sangue. Pediu para não passar pelo cálice, ele chorou amargamente. E tudo isso em oração. A minha alma está profundamente triste. Mateus capítulo 26, versículo 38. Se Jesus ele precisou orar em sofrimento emocional, e nós? Nós também precisamos. Vejamos a oração como espaço de segurança emocional. Psicologicamente, a oração funciona como lugar de escuta sem julgamento, ambiente de regulação emocional, reorganização interna do pensamento. Não porque Deus seja um terapeuta simbólico, mas porque falar com Deus cria segurança relacional. Orar faz bem à alma. Orar procura fazer bem. Segurança, cura. Quando a oração vira cobrança, ela adoece. Quando vira refúgio, ela restaura. Quando a oração vira fonte de adoecimento, a oração adoece quando vira obrigação mecânica, quando você faz aquilo por imposição. É usada para negar o sofrimento real. Nós precisamos enfrentar a realidade. Vivemos em um mundo de muitos problemas, de muitos obstáculos, de doenças, de sofrimento, e nós precisamos entender. Jesus disse: no mundo você terá aflição, terás aflição. Serve para silenciar traumas. É apresentada como substituta de ajuda humana. Eu preciso procurar o clínico, o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista. Deus nunca quis ser usado para calar dores que precisam ser cuidadas. Oração saudável, me compreendam, não exclui a terapia, não exclui o cuidado médico, não exclui o descanso, não exclui os limites. Muitas pessoas são ignorantes no assunto e dizem: mas o crente ele não adoece, ele não tem enfermidade e tal. É desconhecer realmente a complexidade do ser humano. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Na live anterior teve quase 10 mil. Então vejam bem, ela caminha junto. Eu vou ao médico, eu vou ao terapeuta, ao psicanalista, inclusive eu sou psicanalista clínico. Mas isso não isenta de você buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Oração que cura é oração honesta. Não é oração bonita que cura. Altíssimo e grandioso Deus, na tua majestade, diante dessa imensidade soberana. Não, gente, não precisa disso.
Oração é um diálogo, meu paizinho, meu querido. Senta aqui nessa cadeira. Eu quero falar contigo, quero falar com você. Alguém disse, não pode chamar Deus de você. Eu preciso ter intimidade com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, Ele é meu amigo. É a oração verdadeira. Salmo 62, versículo 8 diz, derramai perante Ele o vosso coração. O que é derramar? É esvaziar-se, é humilhar-se, é quebrantar-se diante da presença de Deus. Derramar não é controlar, é confiar. A oração não serve para fingir que tudo está bem. Não. Serve para não estar sozinho quando não está tudo bem. Ela não apaga emoções, ela acolhe emoções. Deus não se assusta com a sua dor. O que não é dito em oração vira peso na alma. Fé saudável não silencia emoções, organiza emoções. Posso prosseguir? Vamos falar sobre oração, ansiedade e depressão. É um tema sério, sensível e necessário. Vou tratar de oração, ansiedade e depressão com responsabilidade pessoal, pastoral, sem espiritualizar doença, nem reduzir a fé e técnica emocional. Isso aqui serve para você dar estudo, para uma live, para aconselhamento, para um cuidado com a pessoa, para uma palestra. Oração, ansiedade, depressão. Fé que acolhe, não adoece. Estão gostando, pessoal? Antes de tudo, é uma verdade libertadora. Ansiedade e depressão não são falta de fé. São experiências humanas complexas que envolvem corpo, mente, história de vida e emoções e podem coexistir com uma fé profunda. Muita gente sofre, na verdade, em silêncio, porque ouviu que quem ora de verdade não fica assim. Isso não vem do Evangelho, vem do espiritualismo adoecido. Estão gostando, gente? A Bíblia nunca promete que a oração elimina automaticamente a angústia. Ela promete presença no meio dela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23. Vale não é castigo, é travessia e não é toda a vida. Quem sabe você está atravessando um vale de angústia, de doença, de enfermidades, de um monte de coisas, mas isso não é para toda a vida. A oração não é um botão que desliga sintomas, mas um lugar de sustentação quando o coração está acelerado e a mente exausta. Orar, queridos, não é parar de sentir, é não sentir-se sozinho. Ansiedade quando o futuro invade o presente. A ansiedade acontece quando o corpo está em alerta constante. A mente antecipa ameaças. O controle vira sobrevivência. E o apóstolo Paulo, ele escreve, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Esse texto não é uma bronca espiritual, é um convite. E ele continua, antes em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Portanto, eu preciso orar, eu preciso buscar. Ou seja, a ansiedade não se resolve com repressão, mas com externalização. Aquilo que fica preso na mente precisa ganhar voz na oração. Depressão, quando a alma perde o sabor da vida. A depressão não é tristeza momentânea.
é um esgotamento emocional, perda de sentido, sensação de vazio, dificuldade de sentir prazer. Aí sim, a Bíblia fala disso. Elias, depois de grandes experiências espirituais, ele entra em colapso. Basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19. Observe aqui que o Elias ele estava pedindo a Deus: eu quero morrer, eu quero sumir. José Antônio, boa tarde. Marcondes, que Deus te abençoe. Acho que quando Marcondes chega, os coraçõezinhos começam a fluir. O que Deus faz? Ele não repreende, não manda orar mais, não acusa falta de fé. Deus oferece descanso. Amém? Deus oferece alimento. A Rose Nascimento que canta, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E quando Deus está em silêncio é justamente no momento em que Ele está trabalhando, né? Então Deus oferece descanso, alimento, cuidado. Tem aquele hino: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Aleluia. A oração oferece presença. Tem o hino lá do Paulo Neto, né, que fala: entre no quarto, dobre os joelhos, é o momento de falar com Deus. Isso é profundamente terapêutico e teológico. Quando a oração é mal ensinada, ela adoece. A oração se torna fonte de culpa quando é usada como substituta de tratamento. Quando vira obrigação mecânica. Quando é apresentada como solução mágica. E silencia o sofrimento real. Sabemos que no mundo nós temos problemas, temos preocupações, angústias. Cada dia nós matamos um leão. Mas frases como é só orar, isso é falta de Deus. Muitas pessoas falam isso, né? Quem confia não fica assim. Eles não curam, ferem. Ah, isso é porque você está orando pouco. Isso é porque você não tem fé em Deus. Não é isso, gente. É muito fácil nós criticarmos o outro quando o problema não está conosco. Oração saudável. Deus não concorre com a medicina, nem com a psicologia. Ele caminha junto. Oração saudável e saúde emocional caminham juntas. Oração saudável regula as emoções, cria espaço de escuta, organiza pensamentos. Eu não preciso gritar quando eu estou orando. Eu posso orar silenciosamente. Mas a forma também de você externalizar com as suas palavras é uma forma de estar conversando com alguém. Fortalece vínculos, mas ela não inclui terapia, ou seja, ela não exclui, vou repetir, ela não exclui terapia, não exclui medicação quando necessária, descanso e limites. Fé madura sabe pedir ajuda. Eu acredito que as minhas lives, ela tem servido muito. Porque eu não faço uma live de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Eu pesquiso para poder trazer o ensinamento para vocês. Muito embora eu tenha um conhecimento que Deus me ajudou, porque eu busquei. Mas ela não exclui o apoio comunitário. Não exclui você pedir ao outro: irmão, me ajude em oração. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Não é, Marcondes? Eu tenho também que fazer a minha parte. Fé madura sabe pedir ajuda.
Porque ninguém é uma ilha, não podemos caminhar sozinhos. Precisamos de alguém. Jesus, o sofrimento emocional. Jesus chorou, sentiu angústia, pediu socorro, suou, ele teve suor, sangue, grandes gotas de sangue. E tudo isso em oração. A minha alma está profundamente triste, Mateus 26, 38. Se Jesus orou em sofrimento, orar sofrendo, não é fracasso espiritual. É humanidade redimida. Quando eu oro, eu sinto uma angústia. Gente, eu sou lá de Recife. E aos 12 anos eu aceitei Jesus como meu Salvador. Frequentei muito a Assembleia de Deus, eu era da Assembleia de Deus naquela época. É um povo que ora ali em Pernambuco. O ciclo de oração começa às 9 da manhã, vai às 4 da tarde. Gente, eu me derramava em oração diante da presença do Senhor. Já fiz muita oração no monte, faz tempo que eu não vou ao monte. E no monte a gente se joga lá na terra e busca a presença de Deus. Mas precisa disso, cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito de buscar a Deus. Ok? E a oração do monte é mais poderosa? Não. Qualquer lugar a oração, ela vai ter a sua forma de bem-estar, né? O seu bem. A oração não substitui tratamento, sustenta o processo. Ansiedade não é pecado, é sinal de sobrecarga, é sinal de esgotamento. A depressão não é falta de fé, é dor que precisa de cuidado. E muitas pessoas não entendem isso e ficam julgando as pessoas. Os coraçõezinhos estão aumentando aí, né? Deus não se assusta com estados emocionais difíceis. Orar não é negar a dor. É não caminhar sozinho com ela. É pedir ajuda a alguém. Ansiedade e fé podem coexistir. Deus não cura culpando. Buscar ajuda também é um ato de fé. Porque se eu peço oração a alguém, e eu quero até que vocês orem por mim, eu preciso muito das vossas orações. Espiritualidade saudável acolhe a alma inteira. E eu preciso que vocês orem, porque em setembro eu operei desse olho aqui, ó, de cataratas. Quando foi dia 26 de novembro, fui operar desse. Eu moro em Valparaíso, fui para a cidade de Pirangi. 5 horas de viagem. Chegando na hora da cirurgia, não operou, saí de cima da mesa lá de operação, porque não tinha anestesista. E eu estou prejudicado até agora não me chamaram. Porque esse óculos que eu estou usando não é o óculos certo. Vejo um pouco com esse olho, com esse vejo tudo embaçado. Eu preciso que vocês orem para que Deus faça um milagre aí. Espiritualidade saudável acolhe a alma completa, a alma inteira. Oração faz bem. Oração faz bem. Tem provas científicas. Vamos ver aqui. Sim. E de maneira mais complexa, interessante, do tipo do que muitos imaginam. Existe pesquisa científica séria sobre oração e saúde. Mas é importante entender o que a ciência pode e não pode afirmar. E aqui está um resumo claro, fiel e honesto. Eu fiz uma pesquisa, tá, gente? A ciência estuda os efeitos da oração, não a verdade teológica da oração. A ciência não pode provar que Deus existe, que Deus responde às orações, que a oração muda a vontade de Deus. Essas são afirmações de fé, não de método científico. Então a ciência não prova que Deus existe? Vejamos, pois. Essa é uma pergunta honesta, profunda e muito madura. E a resposta precisa ser igualmente honesta.
Não. A ciência não prova que Deus existe. Mas isso não é um problema para a fé. Na verdade, ajuda a colocá-la no lugar certo. Até se nós vamos falar de um estudo mais profundo, Deus não existe. O que existe é aquilo que tem existência, que tem um começo, meio e fim, e Deus não teve um começo, não tem meio, não tem fim. Deus não existe, Deus é. É presente, não é passado nem futuro, ele é. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Mas isso é algo para se estudar depois. A ciência, ela trabalha com observação, mensuração, experimentação e fenômenos naturais repetíveis. Ela responde perguntas do tipo, como algo acontece? O que pode ser medido? Quais efeitos são observáveis? Prestem bem atenção. Os coraçõezinhos estão aumentando aí? Deus, porém, não é um objeto dentro da natureza para ser medido em laboratório. Se fosse, deixaria de ser Deus. Por isso, a ciência não tem instrumento para provar ou refutar a existência de Deus. A ciência investiga o funcionamento da realidade. A fé reflete sobre o sentido da realidade. São campos totalmente diferentes, não são inimigos. Então a fé é irracional? Não. Fé não é o oposto da razão, é o limite da razão. A própria ciência reconhece os seus limites. Ela pode descrever o cérebro em oração, medir hormônios, mapear emoções, mas não pode medir amor, não pode medir sentido, esperança ou propósito. E nem por isso essas realidades deixam de existir. A fé cristã não afirma, acredite porque a ciência não sabe. Ela afirma, creia, porque a vida aponta para um sentido que a ciência descreve, mas não explica completamente. O que a ciência realmente faz nesse diálogo? A ciência não prova Deus, mas observa efeitos de espiritualidade no bem-estar humano. Identifica benefícios emocionais da oração. Reconhece que a fé pode fortalecer resiliência, esperança e sentido de vida. Isso não prova Deus. Mostra que a fé não é delírio, nem necessariamente prejudicial, como muitos pensaram no passado. A ciência não prova Deus. A ciência também não o desmente. A fé não nasce de laboratório, nasce do encontro. Me compreendem? Deus não é objeto de experimento, é sujeito de relacionamento. Os coraçõezinhos estão aumentando aí. Deus não se demonstra, se revela. Não se mede, se encontra. Não tem aquela música, né? Dono de toda a ciência. Ninguém explica Deus. Aleluia! A ciência explica o funcionamento da vida. A fé responde porque vale a pena vivê-la. Aleluia! Você pode aí dizer um glória a Deus, pode digitar um amém, um aleluia. Ou ainda, se Deus coubesse no microscópio,
ele deixaria de ser Deus. Langston, ele fala que Deus é Espírito perfeitamente santo, justo, puro e bom. Mas na realidade, gente, não podemos definir Deus. Deus é indecifrável, Deus é indefinível. Ele deixaria de ser Deus. Mas a ciência pode estudar resultados mensuráveis relacionados à prática da oração, como o bem-estar psicológico. Já vi muitos vídeos aqui mostrando sobre alguém que estava sob efeito, alguém orando, como os batimentos cardíacos, né? Bem-estar psicológico, redução de estresse, saúde cardiovascular, qualidade de vida, respostas emocionais. E você mesmo tem a prova, né? Quando você ora, você entra na presença de Deus, as tuas lágrimas descem, você chora. Dizem que homem não chora, homem chora sim, na presença de Deus, buscando a Deus. Senhor, eu preciso que tu resolva esta causa, eu preciso, Senhor, que tu resolva esse problema, cura este mal, cura esta enfermidade, abra as portas de emprego, me dá paz, me tira dessa situação terrível. Eu começo a chorar, eu começo a me deleitar na presença do Senhor. Daqui a pouco estou falando em línguas. Se eu sou pentecostal, né? Aquele que não é pentecostal sente a mesma presença. Aleluia! O que a pesquisa científica já encontrou? Estão comigo aí, pessoal? Luiz Felipe! O que a pesquisa científica já encontrou? Vários estudos apontam que a oração está associada a benefícios para a saúde emocional e física, quando integrada a uma vida espiritual saudável. Entre os achados, vou nomear aqui o que eu pesquisei, ok? Redução de estresse e ansiedade. Pessoas que oram regularmente tendem a relatar menor ansiedade, ok? Menor ansiedade geral, sensação maior de calma, melhor capacidade de lidar com situações difíceis. Eu passei uma situação muito difícil, deixa eu ver, em agosto agora vai fazer 2 anos, em agosto agora, está um pouco distante. E eu passei uma situação bem complicada e uma amiga minha, professora, disse assim: olha, eu faço uma novena com o padre fulano de tal, e tal, e tal, e tal. Você queria que eu mandasse para você? E eu sou pastor, hein? Eu disse sim. E eu me lembro que começava com a seguinte canção: orar costuma fazer bem. Eu pegava aquilo que era útil, fiz a campanha. E eu me lembro que também eu fiz 21 dias de oração às 4 da manhã pelo TikTok. Não sei se alguém aí que está aí chegou a acompanhar. Gente, Deus deu respostas maravilhosas. O meu filho fazia anos que não trabalhava. E hoje ele é soldador, trabalha na usina. Deus abriu as portas para ele. A minha filha que lutava para conseguir condições econômicas para fazer a carta de motorista. A carteira de motorista conseguiu. Outras bênçãos, outras curas. Eu que estava tomando remédios que eu não vou mencionar aqui, mas Deus, abençoou. E respostas de orações de outras pessoas também. Foram 21 dias de oração pelo TikTok na madrugada. Chegamos a alcançar 3.000 pessoas. Então, pessoas que oram regularmente tendem a relatar menos ansiedade, sensação maior de calma, melhor capacidade de lidar com as situações difíceis. E o mecanismo envolve ativação do sistema nervoso parasimpático, redução da ruminação mental, porque a mente vai trabalhando, a mente vai pensando e vai elaborando situações. Mas Deus vai trabalhando em nossa mente. Olha, 3.000 coração aí, hein? Algumas pesquisas indicam que orar está ligado a maior resiliência emocional. Porque você ora e você diz, em nome de Jesus, maior resiliência emocional, mais esperança, porque Deus fala
através do pensamento, através da leitura da Bíblia. Menor depressão leve a moderada. Isso não significa que a oração substitui o tratamento, mas pode ser um fator de suporte. Por exemplo, hoje eu não estou mais dando aula. Me aposentei por idade. Posso dar aula, mas tenho pensado bastante. Já estou com 69 anos e dar aula não é fácil. As lives que eu faço aqui, uau! Elas são um grande remédio para a minha alma também. Porque eu fico feliz quando você diz aí um glória a Deus. Eu fico feliz quando você coloca um coraçãozinho aí. Alguém já me perguntou se eu devo estar ganhando muito por isso, né? Não ganho nada. Não estou ganhando nada. Você pode monetizar, nem sei mexer nisso. Então, gente, eu me sinto muito bem. Eu não conheço você, você não me conhece. Você me conhece através da live, mas eu não vejo você. Benefícios em saúde física. Em grupos específicos, estudos associaram a oração e práticas religiosas com pressão arterial mais baixa, menor risco de insuficiência cardíaca, maior adesão a hábitos saudáveis. O que parece ocorrer é que sentido de propósito, mais apoio social, mais prática de cuidado, influenciam positivamente o corpo. O importante, como a ciência avalia isso? Existem duas abordagens principais. Estudos observacionais. Eles compararam pessoas que oram com pessoas que não oram. Resultado: diferença nas medidas de saúde e bem-estar emocional. Limitação: não provam causa, só associação. Estudos de oração intercessória. Pesquisadores tentam medir se a oração de outra pessoa influencia a saúde de um grupo. Resultados foram mistos. Alguns estudos mostram efeitos positivos. Outros não mostraram diferença. E alguns questionam a metodologia. Conclusão desses estudos: não há um consenso científico definitivo sobre oração intercessória. O que a ciência pode afirmar com mais segurança? Práticas espirituais regulares estão associadas à melhor saúde emocional. A oração pode reduzir estresse e aumentar o bem-estar. O senso de comunidade e significado está correlacionado com melhores resultados da saúde. A explicação provável não é milagre mensurável, mas processos psicológicos e sociais reais que influenciam o corpo e a mente. Exemplos: sensação de apoio relacional, redução de ruminação mental e maior esperança e comportamentos saudáveis. A ciência não destrói fé, ela apenas estuda efeitos mensuráveis. O fato de um estudo não provar que Deus responde à oração não invalida a fé. A ciência não tem fundamento, não tem ferramentas para mensurar a ação divina, nem foi feita para isso. Mas ela pode confiar que orar pode fazer bem ao cérebro, ao sistema nervoso, ao coração, ao bem-estar emocional e a comportamentos saudáveis. Quem aí de vocês já teve a oração respondida? Coloca aí eu. A ciência não prova que oração é resposta de Deus. A ciência mostra que oração pode ajudar na saúde emocional. Oração e fé são realidades espirituais. Várias vezes, o Marcondes está dizendo aí. Oração e fé são realidades espirituais que a ciência não mede diretamente, mas a prática pode gerar efeitos positivos reais no corpo e na mente. A oração pode ajudar a saúde emocional, mesmo
quando a ciência não mede Deus. O que a ciência observa, a fé a interpreta. Orar não substitui tratamento, mas pode complementar a cura. Me compreendem? Não deixe de buscar o psicólogo, não deixe de buscar o clínico geral, o terapeuta. Fui curado de um refluxo, glória a Deus, aleluia. Mas alguém aí recebeu alguma cura? Eu não sei quantas pessoas tem aí. Ou vocês podem ver para mim quantas pessoas tem? Alguém pode ver? Eu não posso mensurar aqui. Vamos às nossas considerações finais. Oração que cura, fé, ciência e saúde emocional. As reflexões apresentadas ao longo deste tema evidenciam que a oração, longe de ser um recurso mágico ou uma prática meramente religiosa, constitui um espaço essencial de cuidado integral do ser humano. Em um tempo marcado pelo adoecimento emocional, pela ansiedade crescente e pela sensação de esgotamento existencial, a oração se revela não como negação da dor, mas como possibilidade de sustentação, sentido e presença. A fé cristã, quando compreendida de forma madura, não se opõe à ciência nem substitui os cuidados médicos e psicológicos e terapêuticos. Ao contrário, reconhece que o ser humano é uma unidade indivisível de corpo, mente, emoções e espiritualidade. A ciência contribui ao identificar os efeitos benéficos da oração sobre o bem-estar emocional, enquanto a fé oferece significado, esperança e vínculo relacional, dimensões que nenhuma estatística é capaz de mensurar plenamente. Deixa eu ver aqui, vi uma mão grande no meu corpo e fui curado na hora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém tem algum testemunho aí? Ansiedade e depressão, portanto, não podem ser interpretadas como falhas espirituais. Elas expressam limites humanos, história de vida complexas e sobrecargas emocionais reais. A oração, ela não elimina automaticamente esses estados, mas pode criar um espaço seguro onde a dor é nomeada, acolhida e compartilhada diante de Deus. Nesse sentido, orar não é fugir da realidade, mas enfrentá-la com apoio e grande fé, grande confiança. É igualmente necessário afirmar que uma espiritualidade saudável não culpa, não silencia, não se isola. Obrigado aí, 3.500 corações. Quando a oração é usada para negar sofrimento ou substituir cuidados profissionais, ela se torna fonte de adoecimento. Porém, quando vivida com honestidade, liberdade e responsabilidade, ela fortalece processos terapêuticos, amplia a resiliência emocional e favorece a construção de uma fé encarnada na vida real. Conclui-se assim que a oração faz bem não porque garante ausência de dor, mas porque oferece presença no meio dela. Ela não apaga a ansiedade, nem elimina a depressão de forma imediata, mas sustenta o caminhar, reorganiza o interior e mantém viva a esperança. Fé e ciência, quando dialogam com humildade, não competem,
elas se complementam no cuidado do ser humano em sua totalidade. Por fim, esse tema reafirma que Deus não se relaciona com versões idealizadas de pessoas fortes, mas com seres humanos reais, frágeis e em processo. Uma espiritualidade que cura é aquela que acolhe a alma inteira, respeita os limites humanos e aponta para um cuidado que integra oração, escuta, tratamento e comunidade. Onde a dor encontra acolhimento, ali a fé cumpre a sua vocação mais profunda, que é sustentar a vida. A oração não remove todas as dores, mas impede que a alma caminhe sozinha. Deixa eu ver aqui. Várias orações de porta aberta de emprego para minhas filhas, e 2 respostas de oração. As 2 trabalham. Amém. Amém. E nós vamos orar neste momento. Tem várias referências aqui, muitas referências. As referências consultadas, ok? A Bíblia de Jerusalém, Cuidado da Alma, a Arte Esquecida do Acompanhamento Espiritual, David Benner, Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer, Os Salmos e a Vida, Os Salmos e a Via de Fé, Walter Bridgman, A Visão Sistêmica da Vida, Louise Pierre Louise, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, Religião, Espiritualidade, Saúde, Evidências Científicas, de Harold Koenig, O Deus Crucificado, George Moltmann, O Curador Ferido, Henry Nouwen, O Povo de Deus em Missão, Roald Schneider, A Coragem de Ser, Paul Tillich, Pensamento Sistêmico, O Novo Paradigma da Ciência, Maria José Esteves de Vasconcelos, e outras referências. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, ó Deus, neste momento, nesta hora, pela tua palavra, por esta mensagem aqui, Senhor, que foi pesquisada e transmitida para essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por cada vida aí presente, pedir a tua paz, pedir a segurança, o teu poder, a tua misericórdia, ó Deus, sobre todos, que o teu nome que está sendo glorificado através dessas lives, através de pessoas que estão compartilhando, pessoas que estão, Senhor, falando dos seus testemunhos, a glória do Senhor que tem sido realmente derramada através das nossas lives. Nós queremos, ó Deus, que a tua bênção alcance a vida de cada pessoa. Cada pessoa aí, Senhor, necessita de ti, necessita de uma porta de emprego aberta, necessita, Senhor, da paz do teu Espírito. Se alguém aí tem sido abençoado com as nossas lives, coloca aí eu, tá? Não somente essa, mas outras que você já assistiu. Coloca, eu fui abençoado, eu quero saber. Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Deus eterno, o Marcondes aí lendo mais a palavra de Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Tu és o Deus poderoso, tu és o Deus santo, o Deus grande, o Deus que se relaciona conosco, o Deus que está conosco todo momento, e nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, pela paz, pela segurança. Essa pessoa que está, Senhor, vivendo um momento de calamidade, vivendo um momento de dificuldade, nós oramos agora, ó Pai, em nome de Jesus, e que a tua bênção possam alcançar este lar, possam alcançar esta vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu profetizo, ó Deus, restauração, eu profetizo cura, portas de emprego abertas, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, que a tua glória chegue diante desta vida, chegue diante deste coração. Deus, eu oro por alguém que está aí angustiado nesta live, ó Pai, que o Senhor possa agir de uma forma toda especial, que o Senhor possa entrar na casa desta pessoa,
fazer uma mudança, fazer uma transformação. Eu falei aqui, ó Deus, sobre oração, Senhor, e eu acredito, eu creio no poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a oração abre as portas que estão fechadas. Muitas pessoas da Bíblia, Senhor, eles oraram e tu mandaste a resposta, e nós somos os teus filhos, ó Pai, nós somos os teus servos. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, a tua palavra, louvado seja Deus. Eu falei sobre a oração que cura, fé, ciência e saúde emocional. Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha agora realmente abençoar esta vida que está angustiada, esta vida que está desesperada. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor que cura as nossas enfermidades. A tua palavra, Senhor, diz que na cruz do Calvário tu levaste as nossas doenças e as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro neste momento, ó Deus, aleluia, por cada vida aí presente, por cada vida que está me seguindo nesta live. Eu sinto, Deus, a tua presença neste momento. E alguém aí também que está sentindo a presença do Senhor, receba o poder de Deus, receba a cura do Senhor, receba a manifestação do Senhor, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que abre portas aonde não tem portas, é o Deus que abre caminhos no deserto. Portanto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Você que tem sido abençoado com as nossas lives. O Marcondes aí já testemunhou sobre ele. Mas alguém mais que já recebeu bênçãos através de nossas lives. Você pode dizer aí amém, glória a Deus, aleluia. Eu sei que esta live, você que assistiu, compartilhou também com outras pessoas. Eu senti Deus aí curando enfermidades. Eu senti correntes caindo, barulhos de correntes caindo. Pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, e o Senhor fazendo uma obra, o Senhor fazendo algo grande. E o Senhor entra na tua vida, na tua casa, nesta hora, e te diz, não temas porque eu estou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Aleluia. Eu espero que você tenha compreendido a nossa live, que você possa também colocar em prática na tua vida, independentemente de placa de igreja, independentemente de religião. Saiba que o Senhor está contigo. Saiba que Deus está contigo para te ajudar e para te dar vitória. Deus é bom o tempo todo. E diz assim, ó, a oração abre os céus, move o braço de Deus. Cristo orou, os céus se abriu e o Espírito desceu. Que Deus abençoe, queridos, que Deus te ajude de uma forma toda especial. Muito obrigado a você que entrou, muito obrigado a você que participou, ao Marcondes aí que contou o seu testemunho. Alguém mais, se quiser contar um testemunho, você pode alcançar. E Jesus está curando feridas emocionais nesta live, tá? Pessoas angustiadas, pessoas desesperadas. O Senhor está curando feridas emocionais. Deus está fazendo um reboliço na vida de alguém.
ou Deus fez um reboliço na vida de alguém aí com esta live, com este ensino. E que você possa agradecer ao Senhor. A Bíblia diz que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor me tem dado. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Portanto, Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso. Eu não sei mensurar aqui quantas pessoas estão participando da live só depois que eu vejo. Não sei se alguém aí pode ver, sabe como. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, que Deus ajude, que Deus abençoe a todos vocês e que a glória do Senhor invada a tua alma, invada o teu ser e receba a cura para as tuas enfermidades, receba a bênção que você está buscando em nome de Jesus. Que a glória de Deus e que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Nós chegamos a 4.600 corações. Que Deus abençoe a todos vocês que participaram.